Deixa eu primeiro trazer alguns números em relação à pandemia no Brasil. Olha só, porque a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive. O Brasil já registra 183 mil mortos na pandemia, são 7 milhões de casos confirmados. Os óbitos diários voltaram a superar essa marca de 900 nos últimos 2 dias. Há preocupação com o agravamento dessa situação, em razão das possíveis aglomerações agora nas festas de fim de ano. E algumas das disputas em torno da vacina contra a Covid chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Ontem o STF começou a julgar ações sobre a obrigatoriedade dessa imunização. Retomou agora há pouco, inclusive, essa sessão. O ministro Ricardo Lewandowski, relator, defendeu medidas restritivas para quem não quiser tomar a vacina. A gente conversa agora um pouquinho sobre essa situação, sobre a pandemia aqui no Brasil e no mundo, com a doutora Karina Calife, que é médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Como disseram vocês, no meio do caos, né? Tá tudo certo, obrigada. No meio do caos. Karina, vamos falar um pouquinho sobre essa discussão que acontece agora no STF. A gente já comentou outras vezes sobre esse debate em relação à obrigatoriedade da vacina, né? O que o relator Lewandowski aponta, o ministro, é vincular essa obrigatoriedade a algumas medidas, né? Então não é que vai ser compulsória, como você já disse aqui, que vão na sua casa te obrigar a tomar essa vacina. Mas se você quiser acessar serviços, você vai ter que ter tomado essa vacina. E esse é o caminho certo. Veja, Thalita, exatamente. Eu acho que a gente tem olhado para a vacina sem sair dessa dicotomia que, na verdade, é um pouco falsa, né? Obrigatório não é. A gente tem que olhar para isso como um pacto coletivo, é isso que a gente fala. A vacinação no momento de epidemia, de pandemia, é um pacto coletivo, onde ao tomar a minha vacina eu me protejo, eu te protejo, eu protejo as pessoas que você gosta, né? Então, a gente precisa para essa imunidade coletiva que todas as pessoas tomem a vacina. É uma conscientização da importância, uma conscientização que é o que a gente vai ter de possibilidade para, de alguma forma, construir um retorno a algumas situações, porque a gente ainda passará o ano de 2021 com muitas dificuldades, né? A gente ainda terá muitas coisas que vão acontecer, não vamos conseguir vacinar todo mundo. Então, eu acho que a grande questão é essa. Isso já acontece hoje, por exemplo, com as crianças menores, né? Que os pais, para poder entrar em serviços públicos ou em algum emprego, tem que levar a carteira de vacina dos filhos, aí vira uma polêmica como se fosse uma grande coisa. Então, o governo tem sim que pensar em ações afirmativas que ajudem a garantir o pacto disso. Então, a grande questão não é essa de obrigatoriedade ou não, mas é dessa visão, desse olhar da vacina como uma questão transindividual, onde a gente se protege coletivamente, onde juntos a gente vai enfrentar algo que está trazendo toda essa dificuldade e esse sofrimento, né, no mundo e aqui no nosso país também. Eu busquei essa informação, olha, tem uma portaria do Ministério da Saúde que define essa obrigatoriedade, como se dá essa obrigatoriedade da vacina. O atestado de imunização, por exemplo, é exigido para pagamento do salário família, matrícula em creche, pré-escola e demais anos escolares, recebimento de benefícios sociais, admissão no trabalho em órgãos públicos e privados. Então, isso já existe, de fato, essa obrigatoriedade vinculada a certos tipos de serviços, enfim, a acesso, né? Então, de fato. Agora, você fala sobre essas campanhas afirmativas, mas o que a gente vê é Bolsonaro, inclusive, encomendando do Ministério da Saúde campanhas que apontem os possíveis efeitos colaterais da vacina. E vai no sentido contrário de uma campanha afirmativa. Totalmente, sentido equivocado até, se a gente puder dizer, porque as vacinas que chegaram até essa fase, né, Thalita, a gente vem falando isso, são vacinas seguras, que precisam ainda demonstrar, algumas, em alguns casos, a sua eficácia, outras, inclusive, já demonstraram isso. Então, algumas vacinas, elas usam tecnologias que são antigas, conhecidas nossas, que a gente já usa para tomar a vacina de gripe, outras vacinas, sarampo, enfim. Então, a segurança dessas vacinas, ela é rigorosamente
rigorosamente acompanhada por esses estudos. Isso a gente está olhando para isso com muita cautela, com muito cuidado. E é uma coisa esquisita, né? Porque enquanto se aponta e tenta ver quais são os efeitos colaterais da vacina, que já passou por esses testes de segurança, pela fase de bancada, pela fase 1, 2 e 3, agora entrará, algumas delas entrando já na fase 4, que é esse monitoramento pelos próximos 2 anos, ou da comercialização, ou da distribuição, né? Todo o insumo, toda a vacina passa por esse processo. Então é um desserviço falar isso. Enquanto isso, fica promovendo medicações que já são comprovadamente ruins, porque não servem para isso, elas têm outra serventia e elas não lidam com isso, e aí sim tem efeitos colaterais. Então é uma coisa esquisita, né? Porque você se preocupa com o efeito colateral da vacina e não se preocupa com o efeito colateral de medicamentos que não fazem mais sentido, e que o Brasil é o último país a lidar com isso. Eu nem uso mais o nome porque é tão absurda, né, essa colocação. Então, não faz sentido, tenham tranquilidade. O que a gente tem de preocupação é que essa vacina não estará disponível ao mesmo tempo para todas as pessoas. Então, a gente vai passar e até chegar a todo mundo, a toda a população, um ano de 2021 que vamos ter que lidar ainda com o nosso distanciamento social, com o uso de máscara, com higiene, com nossas medidas de proteção. Eu vou para... Você falou sobre essas populações que vão receber primeiramente a vacina, e daí eu quero entrar no lançamento que aconteceu ontem desse plano de imunização contra a Covid pelo governo federal. A gente já tinha comentado na segunda-feira porque esse plano tinha sido apresentado para o Supremo Tribunal Federal. E daí na quarta aconteceu então ontem esse lançamento oficial. E daí o que a gente ficou sabendo é que essa nova versão inclui no grupo prioritário ali, nos grupos prioritários, presos, quilombolas e ribeirinhos, pessoas em situação de rua e trabalhadores do transporte coletivo. Agora, o governo incluiu a Coronavac também, como uma das vacinas que serão adquiridas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para serem administradas para a população. Mas juntando todas as vacinas anunciadas pelo país com intenção de compra, porque não há compra definitiva, inclusive ainda, não é suficiente para toda a população. Então, como você disse, provavelmente a gente vai ter o ano de 2021 inteiro sem que toda a população seja vacinada, né, doutora? Exatamente. Então, assim, incluir a Coronavac não faz mais que obrigação, assim como a gente tem que incluir todas aquelas que tiverem autorizadas nas agências de regulação, seja a nossa agência nacional, que é a Anvisa, sejam as agências de regulação internacionais. E aí tem sim, a Anvisa já está esperando por essa autorização emergencial, digamos assim. Então, isso precisa ser feito, né? Isso é importante que seja feito. Como você está dizendo, por mais que a gente tenha todas as possibilidades, vacinas que tem o registro aqui, que a gente tem a possibilidade de compra, mesmo assim isso é insuficiente para a população. Não só no Brasil, mas isso é uma coisa no mundo todo, e o Brasil está, sim, muito atrasado na nossa organização do plano de imunização nacional, né, Thalita? Então, vamos passar ainda 2021 numa situação muito parecida com aquela que a gente está passando agora. Claro, com um outro horizonte, porque a gente aí vai ter as vacinas já aprovadas, já reguladas, mas até que isso aconteça com todo mundo, leva-se um tempo. O primeiro movimento do plano que foi colocado era um movimento que dizia que acabava 2021 com 1/3 da população vacinada. Isso é totalmente insuficiente, porque aí não é nem 2021, a gente passa para 2022 com muito problema ainda, né? Enquanto alguns países, por exemplo, quanto o Canadá, pensou ao fazer esse pacto de compra de vacinas, algo como 10 doses para cada pessoa, ou o Reino Unido 5 doses, não quer dizer que as pessoas vão tomar essa quantidade, mas eles estão garantindo a intenção de compra para aquela que ficar pronta primeiro poder ser ofertada e depois redistribuir isso em outros países do mundo. Então, sim, é fundamental que a gente olhe para todas aquelas que tiverem segurança, que passaram pelos testes clínicos, que tiveram suas aprovações colocadas, e mesmo assim a gente vai lidar com essa dificuldade, né? Porque quando você pensa assim, são, por exemplo, os 70 milhões que está se pensando aí da Pfizer, que eles estão dizendo que vão comprar, o que a gente viu de realmente possibilidade deles é algo em torno de 1 milhão, 2 milhões no primeiro semestre. Então, isso você conta pela metade, porque são 2 doses para cada uma, né, Thalita? Então, a gente vai ter que incluir, é um momento de solidariedade, é um momento da gente incluir tudo o que for possível, aquelas vacinas que a gente conseguir considerar, e poder pensar, aí sim, se concentrar no que você disse. Eles voltaram atrás com algumas questões, como as pessoas privadas de liberdade, né, como
algumas outras, os quilombolas, indígenas, ficou muito feio e eles tiveram que voltar atrás, mas ainda tem coisas a questionar, né? Por exemplo, cadê os professores e os funcionários das escolas, já que a gente passa um 2021 que a gente vai ter que enfrentar essa questão da volta às aulas de uma outra forma, né? O que não quer dizer que tem que voltar de qualquer jeito, mas como é que você lida com isso? Então, é o que você está colocando, vamos ter que aceitar aí, conseguir garantir a entrada da maior parte das vacinas que a gente puder no nosso país. Vou pegar o gancho nessa volta às aulas que você citou aí. O governo Dória anunciou hoje que as aulas voltam no estado a partir de 1º de fevereiro, presencialmente, isso do ensino básico até superior. E mesmo em cidades que estejam com bandeira vermelha, em fase vermelha, enfim, ou seja, cidades que ainda estejam no nível crítico. Como que você vê essa decisão, doutora? Veja, Thalita, essa questão da volta às aulas é uma questão complexa, a gente já conversou aqui. É claro que se a gente está com uma perspectiva de passar o próximo ano ainda com esse aumento de casos, a gente viu isso na Europa, que fez uma lição de casa melhor que a gente, vai acontecer com a gente até que a gente consiga garantir aí a vacinação de um percentual de pelo menos 60% da população. Então, o retorno às aulas ele vai ser, vamos dizer assim, imperativo no sentido de ser enfrentado. A gente não vai poder fazer como fez esse ano, ninguém vai. Agora, para fazer isso, existem várias ações a serem pensadas. Então, primeiro, ao meu ver, o que a Alemanha fez foi muito interessante. Eles retornaram na coisa de abrir lazer, fecharam tudo, lazer, bares, restaurantes, parques, né, para poder manter as escolas abertas. E quando volta, então, você tem uma manutenção de escola aberta, mas com o fechamento de áreas de lazer. A gente tem uma diferença também quando a gente fala de crianças até 10 anos de idade, quando a gente fala de crianças maiores de 10 anos, ou seja, a contaminação foi maior quando você tem essas crianças maiores, que são de ensino médio e fundamental, né? Fundamental e menor nas de educação infantil. Mas não adianta, assim, apesar de elas não serem assim, grandes transmissores, os maiores, como é com H1N1 e algumas outras questões, elas são pessoas que transmitem, elas transmitem em boa quantidade, elas têm uma produção grande de vírus e elas podem não ter grandes questões na maioria, porque algumas vão ter complicações, mas a questão elas levam para casa a possibilidade de contaminação dos seus idosos, das pessoas das suas casas, elas também têm a possibilidade de contaminar os funcionários das escolas que vão para o transporte público e contaminam outras pessoas, assim como aqueles professores mais idosos. Então tem coisas que eu acho que têm que ser vinculadas direta com essa questão, por exemplo, do plano de vacinação. Os professores e os funcionários da escola teriam que contar nesse espaço dos profissionais prioritários, né, dos grupos prioritários, e não como está no plano de São Paulo, que foi lá para o fim. Então, se a gente está dizendo que vai voltar às aulas, a gente tem que proteger quem tem mais risco de adoecer e morrer, né, Thalita? Complementar só a informação com uma notícia que está nos jornais, o número de crianças com Covid-19 internadas na cidade de São Paulo dobrou em um mês. O total de internações entre crianças de 0 a 14 anos no município foi para 50 casos em novembro contra 25 em outubro. De fato, tem tudo a ver com isso que você coloca agora. Vamos para um próximo tema que eu já discuti agora com o Glauco um pouquinho também, que é a justiça determinando, então, que os turistas deixem Búzios, né? Essa foi, eu acho que a única cidade que tomou essa decisão, que a justiça tomou essa decisão, mas a gente sabe que agora em final de ano tem muita gente com viagem já programada, planejada, que vai sair da cidade, vai para um outro lugar. E aí eu acho que também fica o espaço para você, mais uma vez, doutora Karina, esclarecer e trazer aqui uma reflexão sobre as comemorações de fim de ano, sobre quem está se planejando para, de repente, sair de casa, se encontrar com outros núcleos familiares. Que você tem a dizer nesse momento? Eu mantenho aquilo que a gente já tinha conversado aqui, né, Thalita? Eu sei que estamos todos assim muito cansados. Eu acho que os efeitos da pandemia em todos nós, eles são avassaladores, coisas que a gente só vai conseguir ter um tamanho da dimensão quando tudo isso acabar, passar e a gente poder voltar atrás e refletir, né, Thalita? Mas agora a gente tem uma perspectiva com o aumento do número de casos. Você viu que de ontem para hoje foram mais de 900 casos,
que a gente chegou a 303 mil casos, então, assim, novos, que isso só aconteceu em julho. Eu vi que o Glauco estava falando aqui um pouquinho antes, é isso mesmo, a gente está chegando nos números dos piores patamares, sem algumas questões que a gente tinha naquele momento, que era o número de leitos. E aí não é só o leito, mas essa possibilidade de contaminação. Porque se, por um lado, a gente chega nesse momento e diz assim, tem a vacina já, então dá para dar uma relaxada, a vacina ainda demora um pouco. Está tratando melhor? Sim, você tem um melhor manejo, mas não existe remédio, não existe tratamento para a Covid. Então, é um pouco uma loteria. Não só a loteria, porque você tem os grupos de risco, comorbidade, mas a gente não sabe como a doença acontecerá em cada uma das pessoas. Acabo de passar por isso agora com uma amiga que está com a mãe internada na UTI, Dona Val, desejo muito que saia logo, mas essa contaminação que começa pelos jovens, né, que dão essa arrefecida no cuidado ou precisam trabalhar e continuam contactando com seus idosos. Então, gente, no momento de Natal e Ano Novo, a gente tentar circular o mínimo possível. Eu acho que foi colocada aqui a cartilha que a Fiocruz fez e trouxe, está publicizando, que é dizendo exatamente isso. Vamos nos manter com aquele núcleo familiar que a gente tem convivido nos últimos tempos. No máximo, se for muito necessário, não dá para você ter mais de 2 núcleos familiares no mesmo espaço. Assim mesmo, se isso acontecer, tem que reduzir dano, tem que usar máscara, tem que ter um distanciamento de pelo menos 2 metros, evitar comer todo mundo junto, cada um num espaço diferente. Então, são muitas as ações. O ideal, para mim, eu te disse já da outra vez, eu trago a fala que o Gonçalo trouxe há um tempo atrás e que a gente tem utilizado bastante. Se a gente quer ter um Natal mais feliz em 2021, que a gente possa, nesse momento, se cuidar, se segurar e ficar, assim, evitar a aglomeração, evitar as festas, para que a gente possa comemorar de uma outra forma, com outra perspectiva no ano que vem, Thalita. Eu te citei agora há pouco, conversando com o Glauco, e tenho te citado em relação a essa observação que você faz sobre o Natal do ano que vem. Então, de fato, é um alerta importante. Doutora Karina, deixa eu ver, a gente recebeu uma mensagem tão bonitinha da Daiane Maria, falou assim, a fala da doutora Karina é um oásis de informações seguras em meio a tanta desinformação e fake news. É o que eu também acredito, Daiane e doutora Karina. Karina, muito obrigada por esse ano, viu? Você foi fundamental aqui pra gente, trazendo tanta informação, nos ajudando a entender e a passar por esse momento. Como você disse, 2021 não vai ser melhor do que esse, em termos de pandemia, a gente vai continuar vivendo uma situação bastante crítica, e a gente conta com você para continuar nos ajudando a entender tudo que acontece nesse momento, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, doutora Karina. Um beijão para você, um bom final de ano e a gente se vê ano que vem. Obrigada, Thalita. Obrigada a você, toda a equipe do Bom para Todos, sempre muito gentis. Desejo que vocês tenham, né, um bom descanso para conseguir voltar a fazer esse trabalho, que é um trabalho de informação. Em nome da Dayana, eu quero agradecer, então, a todos as pessoas que estão escutando, participando, dizer que esse é exatamente o nosso objetivo, né? Enquanto houver lugares trazendo desinformação ou informação desencontrada, eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa enfrentar isso, trazer informação científica e da melhor forma, da maneira mais acessível para todas as pessoas. Foi muito bom para mim me sentir também útil ao programa, às pessoas que nos escutam. Muito obrigada, um bom Natal, um bom ano e vamos nos ver de novo ano que vem. Um abraço grande.